Você com certeza já ouviu alguém falar: "Ah, meu orixá de cabeça é Ogum, sou filho de Oxum, sou filho de Oxalá, sou filha de Iemanjá". Mas o que significa isso? Ser filho de um orixá ou outro, ter um orixá ou outro de cabeça? Esse vídeo a gente vai explicar esses conceitos. Então, compartilha com quem é novo na religião, curte, comenta, para a gente poder entregar esse material e mais pessoas entenderem os fundamentos da Umbanda. Antes de falar de orixá de cabeça, né, a gente tem que explicar, mesmo que brevemente, o conceito de orixá para nós da religião de Umbanda. Então, para Umbanda, orixá não é um ser espiritual, né? Para Umbanda, orixá é uma energia divina, são forças da natureza sustentadora de processos, energias por onde Deus manifesta alguns de seus atributos e atribuições. Então, por exemplo, né, a gente tem na figura de Oxóssi, do orixá Oxóssi, a energia expansora da criação divina. Então, através da representação dessa divindade Oxóssi, a gente entende como a energia onde Deus faz fluir, faz crescer, faz expandir a sua criação. É por isso que a gente, mesmo que no inconsciente coletivo, sabe que Oxóssi é o pai da fartura, né? O orixá da fartura, da abundância. É por isso, por conta da energia expansora que ele emana de Deus. Outro exemplo, a gente sabe, tem orixás muito famosos, né? Tem Pai Oxalá, tem Mãe Oxum. Então, Pai Oxalá, na verdade, para Umbanda, tá? Ele representa a energia da fé, né, o sentido de acreditar. A fé, não apenas uma fé religiosa, mas tudo que a gente precisa acreditar. Né? A acreditar em si mesmo, acreditar que um projeto é um sucesso e pode se tornar algo grandioso, investir naquele projeto, começar algo novo, investir numa relação, acreditar nessa relação, seja ela afetiva ou não. Então, tudo aquilo que gera o sentimento de acreditar, Pai Oxalá é a representação, é a manifestação dessa energia divina. Mãe Oxum é a representação da energia do amor divino, do amor universal, o amor ágape. Então, para nós umbandistas, cada orixá, eles representam uma qualidade, um arquétipo, vamos dizer assim, uma manifestação de Deus, tá? Então, orixá na Umbanda não é Deus, né? Nós não somos politeístas, né? A Umbanda é uma religião monoteísta, onde nós acreditamos num único Deus. Nós chamamos de Olorum, Olodumare, e os orixás, eles não são deuses, eles são partes de Deus, né? Eles são manifestações de qualidades específicas de Deus. Então, né, é explicado de forma breve o que é orixá. Vamos falar o que significa orixá de cabeça, né? Então, assim, na Umbanda, primeiro ponto, né? A Umbanda tem várias vertentes, várias formas de vivenciar a sua religião, várias crenças, e eu não estou aqui para falar qual é a mais certa, que a minha Umbanda é melhor do que a outra, jamais. Só que a explicação que eu vou dar é com base nos fundamentos da Umbanda Sagrada, que foi trazida até nós no meio material pelo pai Rubens Saracen. Então, dentro desse entendimento, desse segmento de Umbanda, a gente entende que possui 4 principais orixás que estão auxiliando no nosso processo de esclarecimento da nossa consciência, tá? 4 principais orixás. Então, a gente entende que tem o orixá de cabeça, o orixá de frente, né, que rege essa encarnação. Eu vou explicar com mais detalhes. Orixá de frente, tem o orixá Juntó, que também atua nessa encarnação, auxiliando os trabalhos do orixá de frente ou de cabeça. E temos um par também de orixás ancestrais, que são aqueles orixás que não estão apenas nessa encarnação, mas eles acompanham a evolução do nosso espírito em todas as encarnações, em toda a nossa experiência humana. Esses orixás ancestrais, eles nunca vão mudar. Mas
a gente está aqui para falar de orixá de cabeça, ou as energias dessa encarnação, como que a gente entende, cultua e tudo mais. Então, orixá de cabeça. Quando a pessoa fala, eu sou filho de Oxóssi, filho de Oxum, Iemanjá, Iansã, enfim, esse médium, né, esse umbandista, ele está se referindo àquele orixá de frente, orixá de cabeça, ou seja, aquele orixá que vai reger essa encarnação. Esse orixá, dentre muitas funções, eu posso dizer que a principal é determinar e auxiliar qual campo dessa vida, né, dessa encarnação, esse filho precisa trabalhar. Então, assim, muitos casos são áreas que a pessoa tem dificuldade, ou que ela vem tendo dificuldade em várias encarnações, e aí precisa evoluir nesse campo, precisa conseguir evoluir nesse campo. E aí o que acontece? É como se recebesse uma carga a mais energética desse orixá no ori para conseguir passar por esses obstáculos. Então, um exemplo, a pessoa veio nessa encarnação como filho de Oxóssi. Claro que não generalizando, mas muito provavelmente essa pessoa, em várias vidas, teve muita dificuldade de comunicação, né, dificuldade de fala, era uma pessoa muito presa, muito retida, que tinha dificuldade de crescer, era uma pessoa provavelmente que se apagava, se anulava, entrava no seu casulo e não saía de lá por nada. Então precisou que um orixá com essa energia de expansora, de quebrar correntes e fazer a pessoa ir em busca do seu objetivo, ser um caçador do seu próprio destino, viesse para que essa pessoa conseguisse evoluir dentro desse campo. Então, esses orixás de frente, eles vêm muito com a função de nos auxiliar a, de repente, quebrar muitas barreiras de várias vidas, né, a ter um impulso maior no campo desse orixá para conseguir evoluir, né, e continuar na nossa senda evolutiva, no nosso caminho, não ser um motivo de queda ou um motivo de paralisia esse campo específico. Então, o orixá de frente, ele vem muito para ajudar a gente a entender qual é o campo que a gente tem que dar um foco, por exemplo. Então, o orixá de frente, você sabendo, né, tendo essa leitura do orixá de frente, vai ser mais fácil você conseguir direcionar melhor a sua vida profissional, no campo material, né? Porque é a principal energia que vai envolver você durante toda a sua encarnação. Então imagina, uma pessoa que é filho de Oxóssi, ele não tem como trabalhar como bibliotecário, que vai se ver só livros, apesar de ser no campo do conhecimento, aí é que está o X da questão. É no campo do conhecimento, mas ele não vai estar expandindo ou jogando no mundo, né, tudo aquilo que ele veio para fazer. Esse filho ou essa filha precisa estar numa profissão, independente de ser no magistério, mas precisa estar numa profissão que vai ter muita possibilidade de crescimento, que vai, por exemplo, falar com muitas pessoas, sair da caixinha, entende? Quando a pessoa vem como filho, e eu estou usando esse exemplo, tá? Como filho de Oxóssi, de frente, não pode levar uma vida reclusa, presa, escondida. Não pode. Até porque se viver essa vida vai gerar um desequilíbrio e a pessoa vai, enfim, talvez desencadear uma tristeza profunda, uma ansiedade, porque é uma energia expansora de crescimento. Não tem como ficar numa caixinha, entende? Então, a energia desse pai ou dessa mãe orixá de cabeça indica o que você precisa trabalhar mais fortemente nessa vida, indica muito campos profissionais que você pode seguir, indica muito um pouco da sua personalidade, mas aquela personalidade que você mostra de cara. Então, a pessoa te conhece, né, não se aprofundou muito, não sabe os seus podres. Então, aquela primeira impressão, aquilo que você mostra assim que conhece a pessoa, assim que alguém te vê, assim que você chega num lugar, essa primeira impressão, o orixá de frente, você enxerga muito nas pessoas. É muito
se você tiver um olhar um pouco mais atencioso, você enxerga com uma certa facilidade. Mesmo que seja um trejeito ou outro, um indício ou outro, você vai identificar características desse orixá nessa pessoa. Dentre muitos aspectos, dentre muitas funções, vamos dizer assim, do pai ou mãe de frente, é muito interessante, por exemplo, uma criança ou até um bebê ter uma leitura dessa logo nos primeiros anos de vida, porque o seu pai e sua mãe vai com muito mais facilidade conseguir direcionar os estudos, ou pelo menos orientar da melhor forma essa criança. Né? Então, uma revelação, né, muito importante, muito séria, e é importante, inclusive, que a gente saiba essas definições, não para que a gente coloque essas energias em caixinhas, mas para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Já que os orixás de cabeça, e aí todos eles são grandes apoiadores da nossa consciência, da nossa evolução, né? São as principais energias que vão auxiliar você a concretizar aquilo que Deus tinha como plano no momento que te trouxe para a Terra. Então, a importância de você saber os orixás da sua coroa é enorme, né? Eles são os que vão melhor te conduzir para concretizar aquilo e, enfim, seguir a sua evolução como Deus quis que você seguisse quando veio para cá. Né? O orixá de frente, ele indica muito o campo mental, assim, é como se ele explicasse de alguma forma como funciona a nossa mente, ou quais são as principais áreas e definições que a nossa mente vai estar mais direcionada. Por exemplo, sou filha de Iemanjá, né? Iemanjá é a senhora da criação, da geração e tudo mais. E aí a gente não pode ficar na caixinha de é filha de Iemanjá, Iemanjá, mãe de todos, se a pessoa é filha de Iemanjá tem que ter muito filho. Não, isso aí é você minimizar muito a energia do orixá. Até porque filho não necessariamente é só parir, né? Parir crianças, mas são também projetos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Iemanjá como orixá de cabeça é uma pessoa muito criativa, que está, assim, sempre gerando ideias. A cabeça, né, não para, está sempre criando, gerando, enfim. E esse orixá é uma energia muito próxima nossa. Né? Por isso que eu falei que é fácil de identificar, por isso que eu falei que é muito importante saber. Então, é como se você sentisse, né, uma identificação muito grande com a energia desse orixá, e assim, independente de você ser um bandista a longo prazo ou recém entrou na religião, essa energia desse orixá de frente, mesmo antes de você ter essa consciência de quem é esse orixá, é muito comum você já ter um certo amor e uma admiração, mesmo que inconsciente, por esse orixá. Ou sentir a energia desse orixá de uma forma ou de outra muito presente na sua vida. Porque realmente é. Então, eu estou dizendo que a gente só tem um orixá de cabeça. Na verdade, quando eu falo que nós temos 4 principais, eu também não estou falando que a gente só tem ou só deve cultuar ou conhecer esses 4 orixás principais, né? Então, assim, na verdade, como é que funciona, mais uma vez, dentro do ensinamento e da doutrina de Umbanda Sagrada? Nós temos esses 4 principais, tá? 2 principais dessa encarnação, 2 ancestrais. Mas na Umbanda a gente entende que precisa da energia de todos os orixás, que precisamos nos relacionar com todos os orixás, que precisamos entender, cultuar, enfim, todos os orixás. Porque a gente entende que a nossa cabeça é um oricétuplo. O que isso significa? Que interage, né, com todas as energias, com todas as vibrações de Deus. Então, assim, vamos supor, a pessoa que é filho de Oxalá, né? Filho de Oxalá não, filho de Oxum. Filha de Oxum. A pessoa geralmente é calma, tenta
tenta enxergar, vamos dizer assim, a melhor solução para determinadas coisas de uma forma sem conflitos, contornando situações, sendo um apaziguador, né, natural. Mas não tem como ter essa energia 24 horas o tempo todo, a sua vida inteira. Tem vezes que você precisa de uma energia de Yansan, por exemplo, uma energia de Oroiná ou Egunitá, para quem conhece como esse nome, que é uma energia mais do fogo, mais do movimento, né? Então, todas as energias, elas são importantes em determinados momentos da nossa vida e a gente precisa estar equilibrado em todas elas. Porque se eu for muito fogo e eu precisar de uma brandura, de uma calma, eu preciso da energia de um outro orixá que não seja esse fogo todo. Então, dentro da visão do ensinamento da Umbanda, nós temos sim orixás que estão mais próximos, regendo de forma direta o nosso ori, auxiliando, apoiando o nosso ori de forma direta, mas nós temos outros que a gente pode conhecer ou não, né, ao longo do seu desenvolvimento mediúnico, e mesmo assim a gente tem que se relacionar com todos eles. Então, tecnicamente, nós temos 4 principais, temos mais outros 4 secundários, né, que está à direita, à esquerda, enfim. E, além desses 8, a gente pode e deve se relacionar com todos, de forma tendo no seu altar, cultuando, acendendo vela, conversando, fazendo seus pedidos, fazendo oferendas, tendo elementos, para que a gente possa trazer a energia para o nosso ori e conseguir se equilibrar em todos os campos da vida. Né? E como é que a gente descobre isso? Como é que eu sei quem é meu pai, minha mãe, orixá? Como é que eu faço para saber de quem eu sou filho, né, ou filha? Cada segmento tem uma forma de fazer essa identificação, tá, de orixá de cabeça das pessoas, mas dentro da Umbanda, na verdade, não existe fazer essa leitura, descobrir quem é o orixá de cabeça de um filho, de um médium, através do oráculo de Búzios, por exemplo. Tá? Primeiro porque o oráculo de Búzios, ele sequer é um fundamento da Umbanda. Não é fundamento da Umbanda. Tá? É fundamento do candomblé, é fundamento do culto iorubá, tá? Que foi trazido, absorvido pela Umbanda, porque a Umbanda, a gente sabe, né, é uma religião que bebe de várias fontes. Então, assim, casas que têm esse fundamento traçado, né, com outras religiões, podem fazer o uso do jogo de búzios, mas originalmente não é o fundamento da Umbanda. Então, dentro da Umbanda, a forma de saber qual é o orixá de um filho não é através de jogo, não é através de consulta oracular de uma forma geral, né? É através de, primeiro, um desenvolvimento e uma maturidade espiritual deste filho ou filha, né? Então não é de cara. A pessoa entrou para Umbanda, entrei para Umbanda, daqui a um mês eu já vou saber quem é o meu pai e minha mãe orixá. Não, precisa de uma maturidade espiritual. Primeiro, por quê? Se você entra na Umbanda agora, não conhece a energia do orixá, e aí eu falo, você é filho de fulano de tal, de ciclano de tal, e você não concorda por não conhecer, isso vai gerar talvez um desequilíbrio em você e até te afaste da religião. Por quê? Por falta de maturidade espiritual. Então você precisa conhecer primeiro. Primeiro precisa de um desenvolvimento, depois pense em saber quem é o pai e mãe orixá. E aí sim, com o desenvolvimento espiritual, com o tempo, né, de casa, existe a leitura dos seus pais ou mãe orixás feitos pelo dirigente espiritual, pelo guia-chefe, na verdade, desse dirigente espiritual. E aí ele faz essa leitura e aí é uma grande revelação, né? E aí consegue direcionar muito melhor a sua caminhada espiritual. Então, assim, é até um alerta que eu faço. Não tem como você descobrir o seu pai ou mãe orixá de cabeça fazendo teste de internet. É impossível. Não tem como você descobrir por conta da sua data de nascimento, não tem nada a ver com isso.
Quando existe a leitura do seu pai ou mãe orixá, na verdade, o que o guia-chefe vê é o seu ori. Ele consegue acessar as informações do seu ori, porque ele tem uma chave para isso, uma chave energética para isso, e ele faz uma decodificação das energias que compõem o seu ori. E assim, na boa, o Google não vai fazer uma decodificação das energias do seu ori através de um teste, através de um quiz, através da data de nascimento. Não é assim que funciona. Então, por isso que precisa de uma maturidade, precisa de um tempo de desenvolvimento para conseguir receber essa leitura, fazer a interpretação correta e melhor direcionar a sua vida. Tá? Então, também não é durante uma gira de umbanda, durante um atendimento, que um guia qualquer vai lá e fala, você é filho de fulano de tal. Não é assim, porque precisa de um preparo espiritual de dias. Então, é um ritual muito sério, né? Que não pode ser feito assim, de qualquer jeito, porque, como eu falei, essa leitura ela tem a capacidade de mudar a vida da pessoa, para bem ou para mal, né? Dependendo da maturidade dela. Então, precisa de maturidade, precisa de desenvolvimento numa casa séria, de um dirigente sério, com conhecimento, para poder direcionar melhor a vida desse filho, dessa filha, desse médium. Outras duas questões importantes, né? Primeiro, quando você tem a leitura do orixá X ou Y na sua egrégora, não quer dizer que você é uma cópia desse orixá, ou que você é igual a esse orixá, ou pior. É você pegar essa informação e ter uma interpretação completamente deturpada por conta de desserviço que a gente encontra aí pela internet. Né? Dizer que eu sou filho de Ogum, eu sou brigão por causa disso. Eu sou filho de Yansan, eu sou barraqueira. Eu sou filho de Oxum, eu sou chorona. Eu sou filho de Oxóssi, eu sou mulherengo. Cara, desculpa, mas é uma ignorância absurda afirmar essas coisas. Mais ignorância ainda é quem acredita nisso ou culpa os orixás por conta de alguns desequilíbrios que você tem. É uma deturpação e uma interpretação completamente errada do que significa a energia dos orixás. Oxum trabalha com emoções. Então, se você estiver muito desequilibrado nas suas emoções e ficar chorando, não é porque você é filho de Oxum, é porque você está desequilibrado. Yansan é uma orixá que traz muita a determinação, a energia do movimento, aquela impetuosidade de você ir para a luta e para a guerra. Isso não quer dizer que você tem que ser barraqueiro e xingar todo mundo, isso é um desequilíbrio. Ogum traz energia assim da bravura, de lutar pelos seus ideais, de ser corajoso, de ser guerreiro. Não quer dizer que você tem que ser brigão. Quer dizer só que você tem que procurar um psicólogo. Só isso. E ter um entendimento, um estudo sobre os orixás. Esse é um ponto, né, importante que deve ser dito. E outro ponto, ser filho do orixá X ou Y não quer dizer que você é mais ou menos evoluído que alguém. Né? Não existe uma batalha espiritual onde os orixás têm níveis de importância, de relevância. Como eu falei, todos eles são importantes. Nós somos filhos de todos eles, precisamos de todos eles, da energia de todos eles. Então, não tem que ter uma disputa, né, uma guerra de eu sou filho do orixá X, do orixá Y. Você é filho de todos. Precisa disso. Então, não existe um orixá melhor do que o outro. Existe, claro, orixá mais popular do que o outro, mas isso daí é nada que um bom estudo não resolva. Porque todos eles são extremamente importantes para a nossa vida, para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Né? Então, assim, conhecer, né, essas energias que estão no nosso ori, que auxiliam a nossa trajetória, é você entender mais de você mesmo. Né? Compreender o que você veio fazer aqui nessa Terra, né? Ter um melhor direcionamento da sua caminhada espiritual, da sua jornada evolutiva, ter um melhor direcionamento do que fazer com a missão que Deus deu para você e quais são as energias que podem melhor te auxiliar com isso. É só tudo que você veio fazer nessa Terra. Então, não entrega, né, algo tão importante nas mãos de qualquer um, muito menos nas mãos da internet. Então, assim, focar em estudar, ler, desenvolver a mediunidade, se aprofundar na sua religião e cada vez se sintonizar mais com a espiritualidade.
né? Então, assim, se deu para entender um pouquinho melhor, se foi esclarecedor esse vídeo, quanto mais o vídeo for curtido, for compartilhado, mais ele é entregue. Então, ajuda esse conhecimento a chegar a mais pessoas que, às vezes, podem estar perdidos aí fazendo teste de internet para saber se eu sou filho de Ansan, Ogum, Oxóssi ou Oxum. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, que a gente vai estar sempre trazendo um tema bacana que as pessoas costumam ter muita dúvida. Tá? Axé, saravá.